Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast mais disruptivo do Brasil. Eu sou a Juliana Vieira, sou consultora de Facility, Segurança e Tecnologia. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante com uma profissional do mercado que é referência. Ela que é CEO de uma consultoria que prepara profissionais do mundo administrativo, do mundo do secretariado executivo. Ela que tem conhecimento metódico, ela sabe como a coisa tem que ser. Isabela Ribeiro, recebam ela com todo carinho, que hoje vai ter conhecimento hard para compartilhar com o nosso público disruptivo. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada, que apresentação calorosa, hein? Eu me senti aqui super acolhida. Obrigada, Ju. Que bom. Isa, hoje você é CEO da sua consultoria, mas nem sempre a vida foi assim. Então, eu quero entender, quando você atuava no CLT, quando você atuava dentro das empresas, o que você fazia, quais eram, assim, as características do seu trabalho. Explique você mesma. E depois eu tenho algumas outras perguntinhas para fazer nessa transição para o mundo do empreendedorismo. Maravilha! Mais uma vez, obrigada, Ju, como eu falei aqui, um prazer, uma honra muito grande estar num podcast como esse. E, tem muita história para contar, então vou ter que resumir. Você precisa me cortar em qualquer momento, porque é aqui que não vai faltar história. E, bem, eu sou paraense, eu preciso falar isso, eu sou de Belém do Pará, nascida e criada na Amazônia, com muito orgulho. E há mais de 12 anos, saí da minha terra, já passei pela cidade de Imperatriz do Maranhão, morei muitos anos, 9 anos no Rio de Janeiro, e hoje resido na cidade de Campinas, nesse estado maravilhoso de São Paulo. Então já vivenciou diversas culturas dentro do próprio Brasil. Com certeza. Impressionante, que legal. Inclusive, esse é um dos temas que eu gosto muito de abordar, interculturalidade. Eu vivi isso muito na prática, desde quando ainda morava em Belém, porque eu comecei a minha atuação profissional lá, já trabalhando em multinacionais. Mas antes de chegar lá, quero te responder. Eu tenho 21 anos de carreira, esse ano completo. Brasil, para tudo! Dá um close nela agora! Olha pra câmera. Como pode, Brasil, uma coisa dessa? Com cara de 20 anos, você vem me falar que tem 20 anos de carreira. Exatamente. Eu recebi um elogio quando eu tinha uns ainda 19 anos, que eu nunca esqueço, que ele falou isso, né? É um DNA privilegiado, um DNA amazônico, indígena, né? Dos meus pais, meus ancestrais. Então deve ser isso, né? Maravilhosa. Mas é só a carinha mesmo. Arrasou. O currículo é de uns 70 aí. A minha irmã fala, carinha de 20, currículo de 70. E a gente vem usufruindo disso, né, da melhor forma. Então, assim, de fato, eu comecei realmente muito jovem. A minha vida profissional, ela começou com... Eu dato, né, com 14 anos. E você sempre foi focada em estudar, se desenvolver, já sabia o que queria e foi até o fim. Eu tive uma mentora, que até hoje, né, é uma das minhas maiores mentoras. Tem vários, acho que mentoria, né, é uma coisa realmente assim que é muito valiosa para nossa vida. Mas a minha mãe é essa grande mentora, uma mulher, né, que teve essa visão. Qual o nome da sua mãe? Marcelene Monteiro. Marcelene Monteiro, minha querida, parabéns por essa mulher incrível que você criou. Porque a gente vem de uma família muito humilde, né, sem recursos financeiros, com várias adversidades. A minha mãe me teve muito jovem, né, carreira solo como mãe. Então, assim, ela realmente teve essa visão, ela foi muito visionária de trabalhar o poder da educação, que é o que eu amo e acredito, porque eu sou fruto disso, né? Então, ainda com 14 anos, eu fiz o meu primeiro concurso público. Eu entrei no Cefet Pará, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica. Então, com 14, entrei no ensino médio técnico, médio técnico, para fazer planejamento e organização de eventos. Em concomitante com o ensino médio. Então, foi ali o meu primeiro momento, né, de estudar hard para realmente conseguir me dedicar para passar nesse concurso, que era bastante concorrido, né, uma instituição federal. E essa foi o grande diferencial na minha carreira, porque já participar de uma educação técnica profissionalizante com 14 anos, ainda em formação pessoal... Insight 1, para tudo! Insight 1 já veio. Seguinte. Vamos lá. Para que esperar, né? Gente, Brasil, presta atenção. Em vez de você deixar a sua criança ali jogando o dia inteiro,
coloca pra fazer alguma coisa útil, não é, Isa? Exatamente. Pra se desenvolver naquilo que ela goste. Não foi uma coisa forçada que aconteceu com você. Foi algo natural, foi algo que você amou fazer e se dedicou pra fazer. Sim. Então, acho que se as famílias, se os pais seguirem esse caminho, vai ser muito bacana, porque a gente vai ter próximas gerações preparadas pro mundo e pras evoluções e pra dar continuidade a tudo que está acontecendo. E não só a parte acadêmica, exatamente, emocional, mas a parte cultural também. Eu falo, muitas pessoas veem, agora tá explicado que a Isa gosta de palco. Por quê? Desde os 8, acho que foi com 8 ou 9 anos meu primeiro palco, que a minha mãe também colocava eu e minha irmã para fazer curso de dança. Eu fiz dança, fiz teatro, fiz natação, esporte, enfim, tudo, também fiz dança, fiz teatro, acho que desde os 6 anos de idade que eu já tava num palco. Exato. E isso, você aqui... Cantava. Um grande exemplo aqui também, né, pra gente. E isso faz um diferencial para a vida. Eu falo isso para as minhas alunas, né, para os profissionais que nós temos oportunidade de estar próximo, que o palco é você, muitas vezes, como profissional de secretariado, precisa entrar na sala do chefe ou numa sala de reunião com a diretoria para dar um anúncio, para dar uma informação, é um palco. Você precisa ter uma boa comunicação, uma desenvoltura, né, ali, desinibição também. Então, e argumentos, né? Não, sem dúvida, né? Conteúdo. Então, eu digo assim, eu falo, do pequeno se faz o grande. E quanto mais cedo você tiver essas oportunidades de se colocar desafios e à disposição, né, desses aprendizados, com certeza vai ser para a vida inteira. Sensacional. Agora me conta, terminou a formação ali no médio e já entrou direto numa multinacional. Vamos lá. Você vai fazer? Ainda não. Tem antes, então conta. E esse antes faz toda a diferença. O que foi antes? Com 17 anos, eu estava saindo nesse período do Cefet e curso técnico não prepara para o vestibular, mas eu já sabia que queria cursar uma faculdade. Muitos colegas já foram atuar como técnicos e eu não. Eu falei, eu quero cursar faculdade, já tinha isso muito claro. E eu sabia que eu queria administração e secretariado. Então já estava com o objetivo certo, decidida. Já sabia. Porém, eu não tinha naquela época e não tinha hoje as facilidades que tem de fazer FIES, de ter escolas particulares acessíveis. Na minha época lá não tinha. Então eu tinha só a opção de estudar para passar na federal ou na estadual. Então não tinha jeito. E ali eu precisei me dedicar. Então logo que eu saí, eu fui me preparar no cursinho preparatório para o vestibular. Então, eu fiquei 1 ano me preparando. Só que nesse 1 ano, eu não fiquei só estudando. Porque, né, eu saí e falei, tem que viver, tem que ganhar tem que comer, tem que vestir. Exatamente. Tem que ajudar os pais. Apesar de, na época, não ter sido cobrado isso de mim, mas eu já tinha essa visão de que eu precisava auxiliar. Ter responsabilidade. Exatamente. Né? Então, minha primeira carteira assinada CLT, adivinha? Diga. Foi como caixa nas lojas de Riachuelo do shopping. Uau, Brasil, não acredito! Exatamente. Por isso, que legal! Por isso os 21 aninhos de carreira. Então, com 17 eu já comecei nessa função. E para mim foi um mundo, assim, à parte, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade, esse conhecimento. Então, quando eu entrei, olha só o aprendizado, gente, por isso que eu falo, lifelong learning é isso, é você tirar o aprendizado de todas as vivências. E quando eu entrei ali toda animadinha para ganhar meu salário, ninguém dependia de mim e tudo mais, estava recém-saída do Cefet, eu via muitas colegas jovens, muitas já tinham filhos, muitas estudavam anos para o preparatório e nunca passavam, porque não tinham condições de se dedicar como deveriam. Disciplina. Não só disciplina, mas eu vejo assim, não ter realmente opção. De certa forma, eu tinha uma opção. Né? Disciplina. Enfim. A gente chega nisso depois desse embate aqui, porque eu já passei por algumas coisinhas assim também. Eu posso dizer, disciplina, nem que seja de noite, de madrugada, você consegue. Se você realmente quiser, você consegue. Sim. Então eu vi uma realidade que era muito diferente da minha. E eu tinha muita clareza de que não era aquilo que eu queria pra minha vida. E naquele momento eu pensei, o que eu preciso fazer hoje para, ao invés de ficar no mundo do comércio, porque quem trabalha no comércio sabe como é sofrido, né? Não tem feriado, não tem... Sábado, domingo, noite e dia, escala. Exatamente, é essa vidinha aí, que eu tive a oportunidade de experimentar e falar, não quero isso para mim como não ter opção. Então, qual a opção que eu tenho hoje? Estudar. Então, isso me deu um sangue no olho para estudar como nunca, para ter um foco. Então, 2004, nunca vou esquecer, foi um ano de muito foco. Não tinha festa, não tinha nada que me tirasse o foco de sacrifício. Isso. Olha aí o insight chegando para você, público do Disruptivo. Se você quer alcançar alguma coisa, se você quer um resultado, sacrifício.
Você vai ter que sacrificar lazer, você vai ter que sacrificar horas de sono. Você acha que as coisas caem do céu? Não cai não, meu amor. Não cai. Aqui a gente não tá pra passar a mão na cabeça de ninguém. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, vá com Deus. Mas a gente vai falar a verdade. Nada cai do céu. Eu sou prova viva disso também. Você estava ali falando sobre essas questões e tudo mais. E por que eu falo disciplina? De onde eu vim? Eu vim de um lugar muito, muito, muito deficitário. Eu passei por todos os níveis de dificuldade que você possa imaginar. E universidade era uma coisa que estava totalmente fora do escopo. Era impensável. Só que para mim, sempre esteve dentro dos meus planos, porque eu falei, eu consigo. E eu tinha que trabalhar. E eu também tinha que ter uma bolsa, porque eu não tinha como pagar. Mesmo trabalhando, eu não tinha como pagar. E eu consegui a minha bolsa. 100%. E eu também sou formada em administração de empresas. E me formei com laura acadêmica, melhor aluna do curso. Recebi uma laura acadêmica da FMU e reconhecimento do CRA. Olha como a melhor aluna com o melhor desempenho. Aí você me diz, é tempo? É oportunidade? É vontade, é disciplina, é sangue no olho. É você olhar para aquilo ali e falar, eu vou fazer. E nada vai me parar. Porque quando você age dessa forma, você nunca desiste. E pode acontecer a pior coisa. Você continua olhando para o seu foco e nada tira você do seu caminho. Então essas suas amigas, desculpa, faltou vontade. Faltou força, faltou sim disciplina, porque nem que fosse de madrugada, se elas realmente quisessem, elas iriam estudar. Maravilhosa, né, gente? É sobre isso que nós estamos falando. Mas aí também, Ju, tem um ponto que hoje, né, quando a gente olha e vê assim, o diferencial que quem está dentro das universidades, infelizmente, vamos dizer assim, né, é uma porcentagem mínima. E para ter essa vontade e essa visão, além daquilo que é a tua realidade, que foi o nosso caso, nós somos improváveis. Disruptivas! Infelizmente, não é para qualquer um. Especialmente quando você não tem uma orientação ou interna de dentro para fora, que é o seu caso, que eu conheço a sua história, né, que é muito impulsivo de dentro para fora, assim, não eu quero, eu consigo e eu vou, ou de alguém que te oriente e fale, não, tem algo além disso. Alguém por trás, E quando a gente fala em mentor, claro, que hoje esse é o mercado, né, que graças a Deus eu vejo como muito positivo de ter pessoas que encurtem o seu caminho, que não vai ser preciso você passar e sofrer por muita coisa, porque você já tem alguém que vai te falar, ó, vem por aqui, que é por aqui que é o caminho. E é nisso que você empreende hoje, né? Sim. Então, isso tá totalmente dentro da sua trajetória de história de vida, dentro de um Ikigai. A gente pode dizer que você está vivendo um Ikigai, porque tá dentro do seu core desde o início. Então, por que e como você decidiu fazer isso? Utilizar essa base, essa trajetória como negócio. Porque eu acho que isso é um insight incrível para as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm tantas ideias, vivências e não sabem como transformar isso em negócio. Como rentabilizar isso. E você rentabilizou o que você mais ama. Educação, transformação. Fazer com que a vida das pessoas melhore. Encurtar o caminho de dificuldade de alguém. Dá um insight aí. Como eu te falei, são muitas histórias, né? E a gente vem assim, mas é interessante você falar isso, porque, de fato, hoje pode parecer fácil, né? Olhar e falar, nossa, que lindo. Mas para mim mesmo não foi fácil entender que era isso. Porque passar por um processo de transição não é nada simples, como a gente sabe. Até porque depois que a gente pula a fogueira, que a gente passa a linha, nossa, que legal, e agora eu sei o que tem ali. Agora, antes, esse momento de, caramba, como é que eu vou abrir mão do que eu já tenho para seguir algo que eu não sei o que vai dar? E tem um detalhe muito grande. Antes de eu fazer a transição, que a gente acabou não falando, aquela escuridão que você não sabe, né? O próximo passo. Eu já atuava como secretária executiva, C-level, por mais de 15 anos, já dentro de uma, como é que eu posso dizer assim, dentro da nossa carreira, né? Eu sou formada em secretariado executivo trilingue também, foi a minha primeira formação, inclusive. E antes de sair da academia, eu já comecei a atuar como secretária de diretoria com 20 anos. Uau! Entendeu? Com 20 anos de idade, você já era uma tomadora de decisão em nível C-level, diretoria. Exatamente. Eu comecei, eu falo assim que, claro, naquela época, imagina, o frio na barriga, mas é isso. O não a gente já tem, vamos pro desafio. Então, eu saí de estagiária para secretária executiva de um diretor. De uma empresa do agronegócio, uma construção de porto.
Sim. Uau! Lá em Belém ainda. E aí, olha só, vários insights, né? Primeiro, networking, porque eu fui para essa vaga por indicação de um colega do técnico, por ele saber, a Isabela está fazendo secretariado, eu sei o perfil dela como profissional, então eu quero indicar ela para essa vaga, que ele tinha esse contato, ele era estagiário da empresa. Porque você tinha 20 anos, mas você já tinha maturidade. Exato. E essa maturidade é soft skill. Exato. É quando você consegue entender que aquele desafio que veio para você é uma oportunidade. Exatamente. E você vai agarrar aquilo com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, e você vai entregar o seu melhor. Porque você sabe que se você fizer aquilo da melhor forma possível, você vai ser vista e outras oportunidades virão. Ju, é muito interessante, assim, quando eu começo a olhar para minha história, por isso que eu falo que são muitas histórias, porque de fato são, eu sempre fiz muitos projetos em paralelo. Quando você falou de tempo, inclusive esse é um tema que eu trato muito hoje, de produtividade, é isso, é DNA. Não foi porque eu gosto, é lindo falar sobre isso, é porque eu precisei usufruir desse conhecimento e preciso muito para conseguir dar conta de tantos projetos. Para você ter uma ideia, eu preciso falar desse assunto porque realmente foi, assim, um fator muito decisivo na minha vida. Imagina o cenário. Eu entrei nas 2 faculdades ao mesmo tempo, tá? Você fazia 2 faculdades ao mesmo tempo? Eu fiz, olha só, lembra, saí lá eu era caixa da Riachuelo, e o que aconteceu? Veio o insight, não quero isso pra mim, vou estudar. Estudei, final do ano, passei na federal e na estadual. Então eu passei nas 2 universidades públicas, em administração e em secretariado. Você fez administração e secretariado ao mesmo tempo? Sim. Uau! Por 2 anos. Eu tinha um plano. Lembra que eu te falei? Eu sou da estrutura. Eu fiz o plano. Então, naquela época, eu só podia fazer até 7 anos, senão você perdia e tudo mais. Então, eu fiz todo um plano. Eu falei, a minha intenção inicial era cursar os 2 ao mesmo tempo até o final. Mas, se aparecesse uma grande oportunidade, eu trancaria uma e depois voltaria e finalizaria. Esse era o plano. Fiz as 2 ao mesmo tempo, durante 2 anos. Nesse meio tempo, estagiei no período que dava. Então, eu estudava de manhã, estagiava à tarde e estudava à noite. Ou seja, assim, 24 horas do dia comprometida, porque no restante do dia você tinha que dormir, né? Um pouquinho. Você também de vez em quando dorme, come. E eu te confesso que às vezes eu esquecia disso. Tem uma história aqui pra contar sobre isso. Eu estava fazendo cursinho, logo que eu comecei a trabalhar e ganhar um dinheirinho, né? Eu sabia que para me desenvolver dentro da área do secretariado, eu tinha que ter idiomas. E então eu comecei a investir nisso. E um certo dia teve um evento internacional, Fórum Mundial Econômico, que foi em Belém, né, em 2008. Eu já estava trabalhando, inclusive, como secretária. E aí, no cursinho, lá chamaram as pessoas, já estava nível intermediário para avançado, selecionaram para receber os turistas. Que no legal. Aeroporto, enfim, na rodoviária. Interagir e praticar. Exatamente. Mesmo, eu falei, né? eu estava na primeira fila, né? Eu falei, quero estar ali. Só que eu trabalhava de dia, estudava à noite. Eu falei, que horas? Eles falaram, vai ter vários turnos, inclusive de madrugada. Ah, meu bem. O que eu falei antes? E eu nem sabia disso. É uma questão de vontade. Qual que é o tamanho da sua vontade? É de estar ali, então você vai de madrugada? Porque eu já cansei de estudar de madrugada, de fazer trabalho de madrugada, fazer tudo. E sabe o que é mais engraçado? Quando você falou, eu me lembrei rapidamente disso, porque eu cheguei em casa tão feliz com a oportunidade. Que você tinha energia para 2 dias. Minha irmã falou assim, vem cá, você esqueceu que você tem que dormir? E aí eu falei, putz, eu esqueci mesmo, eu nem pensei nisso. Mas voltando lá. Então, naquele momento, eu estava nessa situação. 2 faculdades, estagiava à tarde numa empresa de eventos. Que era para validar meu curso técnico, inclusive, que eu fui atrás disso, assim, tá. E aí, tava só com essa agenda bem simples, e em determinado momento, esse amigo indicou para essa vaga de secretária executiva. Só que eu tava tão confortável na minha zona, né, de desconforto. Por quê? Porque o meu intuito realmente era terminar as 2 ao mesmo tempo, dentro do possível. E eu tava estagiando na área do secretariado como recepcionista nessa empresa de eventos. E aí, apareceu essa oportunidade. No primeiro momento, eu neguei. Não. Escuta só. Escuta essa história. Eu neguei e direcionei uma amiga que estava procurando, ela estava trabalhando já também como secretária, mas estava procurando se recolocar e mudar, e eu indiquei. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou, e foi uma das coisas que você falou, como saber que aquela é a oportunidade? Insight. Olha para aquela câmera ali e conte como saber se aquela oportunidade é a oportunidade. Bem, oportunidade. Foi uma das coisas que a Ju comentou aqui. Tem coisas que não se explicam, né? Tem coisas que, assim, eu não teria uma explicação concreta e formal e metódica para esse assunto. Foi muito emocional, foi feeling.
E isso é um ponto que nós, especialmente mulheres, temos, que a gente precisa desenvolver ainda mais. Naquela ocasião, eu estava, teoricamente, na minha zona de conforto, apareceu uma oportunidade muito interessante que me tiraria daquele momento confortável que eu estava. E aquilo me incomodou. Como é que eu vou saber? Aí eu me perguntei, como é que eu vou saber quando for realmente a oportunidade que eu tanto espero, que vai mudar o jogo? E aí, o que aconteceu? Eu indiquei a minha amiga, ela não foi. E eu falei com ela disse, putz, não foi esse enrolo. Eu falei, então já se sujou na vaga, né? Porque já faltou e tudo mais. O que eu fiz? Liguei lá. O não, eu já tenho, vou atrás do sim. Liguei na empresa e perguntei, ainda está disponível? Posso voltar para o processo? A pessoa falou que sim. E eu falei, então vou voltar. Participei do processo e fiquei na vaga. E sabe o que é mais interessante? É importante que, além de você ter essa visão da oportunidade, é você ter a visão de quando você perdeu essa oportunidade, tentar resgatar. Exato. Porque algumas você ainda consegue resgatar. O que acontece? Muitas pessoas desistem, não desistem, Isa? Sim. Ai, mas aquilo já tá perdido. Gente, como tá perdido, você nem tentou. Tenta de novo. Tenta de novo. Eu sempre falo, não, você já tem. Tenta sim. Os maiores negócios que eu fechei com indústrias, com centros logísticos, com empresas que têm redes e etc. Persistência. É o cliente ali falando não e eu ali fazendo várias coisas sem prestar o serviço. O cliente, você está precisando de ajuda nisso? Não, eu vou te ajudar, mas você nem é minha fornecedora. Não tem problema. Eu vou te ajudar, eu vou fazer a consultoria, eu vou fazer o que for. Por quê? Porque quando você começa a entregar e o cliente tem essa confiança em você, automaticamente você se torna parceiro. Isso vale para as oportunidades. Você falou não, mas quando você percebeu que aquilo seria uma oportunidade boa para você, você não desistiu, você foi atrás e você fez o que tinha que ser feito para recuperar. Então, Brasil, nem tudo tá perdido. E o universo Corre conspirou. atrás. E o universo conspirou. Não tá tudo perdido, você não não. precisa também passar a perna em ninguém. Olha Você isso. vai com transparência, com muita resiliência e resolve a situação. Então, eu fui. Dezembro de 2006. Nunca esquecerei também. As datas são boas aqui. Gente, você sabe todas as datas. Eu Menina, sei não sei data tudo. de nada. Nem do meu namoro, nem de nada. Ano passado, desculpa, gente, é só um desabafo, tá? Ano passado, eu esqueci meu aniversário de relacionamento Olha com meu só. amor. Aí passou 3 dias, aí amor, a gente fez aniversário. Nossa, é verdade. Eu Mas aquariana, ele também. secretária não esquece. Fica tranquila que Eu não seria uma boa secretária. secretária não tem como, né? Além de ser, por natureza, metódica e planejada, não foi à toa. Eu fui pro secretariado, eu já tinha isso no Já meu DNA. tinha todas as datas aqui, Eu ó. tenho agenda desde 10 anos de idade. A pessoa fala... 2006, você falou? 2006 foi quando eu tive essa oportunidade. Aí, olha o que aconteceu. A pessoa que estava, a então secretária, ela estava mudando do país e ela estava com urgência, estava aquela correria. Então, ela falou, vem. Aí, eu falei, tá, eu vou. Só que eu estava finalizando um semestre e não queria perder, obviamente. Certo. Então, o que eu fiz? Negociação. Já tudo ali, negociação. Técnicas de negociação. Foi a Harvard que você usou? Qual foi a Naquela técnica? Naquela época não. Mas o que acontece? Pra você ter ideia, naquele período foi um período que eu fiquei nas 2 faculdades, nos 2 empregos. O quê? E eu vou contar como. Peraí. Sim. 2 faculdades e 2 empregos ao mesmo tempo? Sim. Não, conta. Vou contar o segredo. O secretariado eu fazia à noite, então ok. A administração eu fazia de manhã. Então, eu não poderia continuar porque eu tinha que estar no emprego novo, de manhã. Porque eu não gosto também de deixar ninguém na mão. Então, eu não ia sair rapidamente porque eu tinha um outro estágio lá. Então, o que eu fiz? Eu negociei no estágio e negociei no emprego novo. Vou ficar um período por meio período, né, que era pela manhã. E fui na faculdade... Tudo isso com 20 anos? Com 20 anos. Fui na faculdade e negociei com todos os professores. Índigo, cristal, o que a gente classifica um ser humano Negociei desse? com todos os professores, expliquei a situação do emprego novo e tudo mais e pedi para só fazer as provas. Naquele finalzinho do semestre, eu falei, eu sei que vou ter dificuldade, mas eu quero tentar, vou fazer pelo menos as provas para não perder. E aí, assim, todos foram super ok. Só um que falou assim, vou permitir, mas eu acho difícil você conseguir, porque era Aí você olhou pra cara dele assim... Você não sabe do que eu sou capaz. Duvida pra você E ver! negociei na empresa nova que nos dias de prova eu iria fazer a prova e voltaria, enfim. Então foi esse jeitinho. E detalhe, no emprego antigo, como estagiária, eu ganhava, nem sei, talvez nem era um salário mínimo pra época. E ele me contrapropôs, porque a ideia dele era me contratar. E eu vou falar aqui de números, porque naquela época, né, como secretário eu ia ganhar R$900, que na época era um pouco mais de um salário mínimo. E ele me ofereceu, sei lá, o triplo pra ficar.
Peraí, pra que câmera? Eu nem sei nem mais pra que câmera que eu olho. Tô em choque. Peraí, você... Você acha que eu fiquei como, né? Na época ele me ofereceu, sei lá, 2.000. Peraí, para. Seguinte. Qual é o preço do seu sonho? Tem gente que precifica. Tem gente que deixa de viver o ikigai, o sonho, o propósito por dinheiro. E aqui, Ju, a gente precisa deixar muito claro, e para quem é jovem, para quem tá buscando desenvolver uma carreira. Você, com 20 anos, conseguiu tomar a decisão certa. Não, o que eu estou buscando não é o dinheiro. O que eu estou buscando é a minha carreira executiva. Perfeito. E você conseguiu ter maturidade para tomar essa decisão e seguir firme, Sim, sem se arrepender do dinheiro. Ai, meu Deus, é pra isso que eu apresento esse podcast. Eu vou falar aqui pra você, pra câmera. Vamos lá. Quando você sabe o seu porquê, não é o dinheiro que vai te segurar. E era essa clareza que eu tinha. Porque aquela empresa era uma empresa muito maravilhosa, me ajudou muito, eu era muito feliz lá, mas ela era uma empresa familiar. Eu não tinha para onde crescer. E para onde eu ia, eu já ia atuar como secretária executiva. E isso ia mudar tudo. E como de fato mudou. Uma decisão pode mudar tudo. Exatamente. Então aqui a gente está falando de carreira, a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de decisões, a gente está falando de networking, de força, de várias coisas. E agora a gente está falando que um único momento muda tudo. Pode mudar tudo. Então, o que a gente precisa ter na vida, além de todas as hard skills e toda essa metodologia incrível que você pratica no seu dia a dia para conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, é estar no momento presente, intencionalmente prestando atenção nos sinais. Nos sinais do seu corpo, nos sinais da sua mente, nos sinais do que universo. A vida está colocando à sua frente o tempo inteiro, porque com esses sinais você vai conseguir tomar a melhor decisão. Com certeza. Então, a tomada de decisão nada mais é do que um processo estratégico, onde você pondera determinadas situações e, a partir dessa ponderação, você vai conseguir tomar uma ação para um lado ou uma ação para o outro. E você conseguiu entender que numa empresa familiar não teria espaço para você alcançar o patamar que você gostaria. Então, quando você ponderou, você pensou, agora é o triplo. Mas eu não quero o triplo. Eu quero 10 vezes mais. Então... E não é o agora só, é o depois, né? Exato. Você conseguiu ponderar e enxergar que naquele outro caminho poderia demorar um pouquinho mais, mas você conseguiria atingir o seu objetivo principal, o seu porquê, o seu propósito. Então, acho que uma aula dessa de tomada de decisão, a gente já pode terminar o podcast. Tá pago. Tá pago, fim. Todo mundo gostou? É isso? Isso só é o início da história, hein? Acabou. É por isso que eu falei, são muitos pontos e, sem dúvida, relembrar disso tudo. E eu tô amando aqui, né, estar com você, porque a gente vai pontuando e trazendo o valor que isso tem em cada ponto. Sim. Porque é muito fácil olhar para trás e contar a história. Agora, quando você tá lá e tem que olhar com aquele medo que eu falei ainda agora, né, de será que é isso mesmo? Então, o que vai te ajudar a tomar, entre aspas, né, a melhor decisão é ter muita clareza do que você quer pro teu futuro, é esse ponderar, né? Exatamente, você tem que, às vezes, você vai ter que escrever mesmo. Tá, nesse caminho, o que pode acontecer? Nesse outro, o que pode acontecer? E dentro disso, analisar por outras perspectivas, probabilidades, aquilo que pode dar certo, que pode dar errado, que pode fazer feliz, que pode tomar sua saúde, que pode te dar qualidade de vida ou acabar com a sua vida. Exatamente. E aí você vai conseguir tomar a melhor decisão. Bem, nós já estamos quase 30 minutos conversando. O nosso podcast está... Vamos fazer o seguinte, já vamos aproveitar. Porque não dá para contar toda a história, que senão a gente fica aqui 2 dias. Mas eu vou aproveitar esse gancho desse momento para o momento da transição. Então, fala dessa transição, que eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque você falando isso me lembrou muito justamente esse novo momento, que foi depois de mais de 15 anos atuando como secretária executiva, se leva já numa cadeira bem confortável, no sentido, como a gente falou, muitas pessoas olham para o secretário se leva como status. E a gente também é status. É 1%zinho de status. É status. Gente, vamos falar a verdade, a gente tá no disruptivo. A secretária executiva, ela não só cuida das agendas, ela não só cuida do executivo e da sua rotina.
ela sim apoia a tomada de decisão. Ela apoia sim. Então, as decisões estratégicas da empresa são apoiadas por essa profissional. Totalmente. Então, é status sim. Também. É status. É muito trabalho. Só que é muita responsabilidade. preparação. É muita responsabilidade e tem status também, não dá pra negar. Porque você vai saber. E imagina a responsabilidade sua, sabendo de decisões que impactam, às vezes, uma companhia inteira. Sabendo de demissões, sabendo de várias situações críticas. E guardando isso com um sorriso no rosto e dando bom dia para todos. Sim. Não é fácil. Não, definitivamente. Então, você tem que ter esse talento, né? Sim. Que eu não teria. Porque você olha pra minha cara, já sabe. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô... Já tô com aquela cara assim. Não, eu não seria secretária executiva. Eu seria demitida no primeiro dia. Que eu tropeçaria no fio e cairia na sala do meu chefe. Imagina. Mas muito incrível. Então, assim, Isa, eu tô vendo que, assim, o papo com você tá bem rico. A gente pode falar de diversas coisas. Mas eu quero que você deixe pro público hard skills. Eu quero que dentro desse seu conhecimento de carreira, de tudo que você estudou, você possa traçar aqui uma receitinha de bolo, vamos dizer assim, do que os profissionais podem fazer para atingir seus objetivos, para atingir bons resultados, uma performance melhor, uma boa colocação no mercado, que é isso que você faz no dia a dia. Uhum. Então, dá essa dica de ouro para as pessoas que todo mundo quer saber. Hoje não tá difícil, né? Hoje é muito fácil saber quais são as principais habilidades. Hoje a gente tem internet, aí fácil, né? Lá quando eu comecei não era tão simples assim, a IA generativa para ajudar nos processos. Mas o ponto principal aqui é ter muita clareza, como eu falei lá no meu início, por exemplo, eu falei do exemplo do inglês, que também, os idiomas são uma hard skills, na verdade, é uma ferramenta para você se desenvolver. Então eu tinha muita clareza do que eu queria, que eu não sabia onde eu ia chegar, eu não planejei assim, eu quero estar em tal multinacional. Não, mas eu sabia que para a carreira que eu queria, eu precisava. Então, eu comecei a investir muito cedo dentro disso, por exemplo, né, como idioma. E, sem dúvida, sem o inglês, por exemplo, eu não teria trabalhado nas multinacionais que trabalhei e acompanhado os processos que eu acompanhei. Então, ter clareza do que você quer para a sua carreira e quais são as principais habilidades. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, o próprio Fórum Econômico Mundial, que traz essa referência das principais habilidades, mais para as comportamentais, mas também nas hards, como, por exemplo, a parte de inteligência artificial, das ferramentas em geral. Hoje eu trabalho também muito com as ferramentas para o dia a dia. As ferramentas de gestão, metodologia ágil, etc. Exatamente, todas elas. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento, mesmo que não seja aprofundado, e eu falo muito isso porque é um sofrimento, inclusive, para as secretárias, né? A gente é muito multi, a gente precisa, sim, ter um conhecimento muito vasto, um pouco mais genérico em alguns casos, mas depois a gente precisa entender em que momento eu preciso aprofundar isso. Até porque entender qual é a empresa que eu tô, qual é o mercado, o que faz mais sentido nesse mercado. Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, calma que essa receita de bolo tem que ser passo a passo para as pessoas entenderem. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, você tem que saber o que você vai querer fazer. Depois, você tem que saber quais são as habilidades necessárias para você realizar aquilo e buscar, porque senão não adianta. Não vai cair do céu nenhuma habilidade. Então, saiba o que você quer fazer, aquilo que você gosta, aquilo que você é bom. Busque as habilidades, saiba como executar. Nem sempre vai ser exatamente daquele jeito, mas você já está preparado. Sim. E aí, a próxima que você falou, conhecer a empresa e ver dentro daquilo que você já faz, o que faz sentido para você se aprofundar e conseguir se destacar onde você está. Então, a gente já deu aí algumas dicas. Sim. E aí, depois, qual que é o próximo passo? Não, o que eu ia comentar aqui é que não tem como fugir do networking, que foi o que eu falei, assim, que, na minha história, até hoje, né, com certeza isso é fundamental, tem vários exemplos para dar, eu comentei que foi essa indicação, né, do colega, mas você precisa estar preparado. Não adianta só ter o palco, estamos aqui, essa oportunidade maravilhosa desse podcast com a Ju, né, aqui que também foi um super presente, esse convite, mas se você não está preparado para esses momentos,
não adianta. Porque quando eles surgirem, você não vai saber como Eu fiz uma reagir. figurinha minha, depois eu vou te mandar, pra você poder usar. Eu tô assim, ó, numa sessão fotográfica que eu fiz, eu tô bem assim, ó. Nasci pronta. Maravilhosa. E é isso, sabe por quê? Porque as oportunidades são como... Eu vou fazer uma comparação chula, mas é a realidade. São como os cavalos brancos que passam. Elas passam na sua frente. Ou você sobe e vai... Ou às vezes não dá tempo de você correr atrás do cavalo. Sim. No seu caso, deu tempo. Você fez o que tinha que fazer e conseguiu. Mas não é sempre que isso é possível. Então a gente precisa sim de previsibilidade. E essa questão da previsibilidade, eu acho que todo bom profissional hoje precisa ter. A previsibilidade em relação a tudo, em relação às suas finanças, em relação às contingências, em relação ao que pode sim acontecer com a sua saúde ou com a saúde de alguém, em relação àquele emprego. E se você perde, acabou sua vida? O que você vai fazer? Então, essa questão hoje, no século XXI, diante de tantas tecnologias e situações que a gente vive, previsibilidade, eu acho que precisa entrar nessa receita. Porque um profissional hoje precisa ser multifacetado. Senão, ele não vai muito longe. E eu amo aquela frase, que antecipa governa. E eu digo que no secretariado, muitas pessoas brincam, né? Parece que a gente tem bola de cristal. E eu falo que a gente tem mesmo. E o que é a nossa bola de cristal? É justamente essa antecipação. Quanto mais eu me antecipo e me planejo para as possibilidades e me preparo para essas situações... em alguns momentos, a pessoa vai, meu Deus, acabou. Não, tá aqui, ó, a bolinha de cristal. Já parece que você adivinhou o que eu ia precisar. Eu adivinhei porque o plano A, B, C, D é a preparação de eu entender as possibilidades para aquela situação. E é legal você ver que aquilo que você planejou tá acontecendo, né? Que você viu exatamente o cenário como ele realmente era. E isso é difícil. Mas assim, eu falo, eu amo, amo essa parte de organização, planejamento, mas uma coisa que também eu aprendi, tá? Porque eu tenho que dizer que eu já fui muito mais... como é que eu posso dizer? Não tão flexível. Hoje não tem como não ser. Então, o planejamento, ele vai te orientar. Ele vai te dar um suporte, mas não pense você ele não que é vai imperativo. Não tem como, né? Não tem como. Tem que ser igualzinho que eu planejei. Não, porque o mundo é essa dinâmica. Eu acho que a palavra atual é adaptabilidade. Total. É VUCAN. É VUCA, é BANI. É BANI, é VUCAN, é adaptável. Exatamente. Se você não for adaptável profissional, não importa a sua área, você vai deixar de existir. Ponto final. Tá fadada ao Esse é o meu recado, ponto final. Ou você se adapta ou você morre. Acabou. Infelizmente é isso. Deixa o seu recado final, fala da sua empresa, mas antes... Pegadinha da Ju! Meu Deus. Seguinte, todo mundo que senta aqui nessa cadeira passa por uma pegadinha que não sabe, mas passa. Seguinte, ai, Jesus, eu não sabia mesmo. Todo mundo que está assistindo o podcast e quiser fazer uma consultoria com você, uma mentoria rápida, assim, um diagnóstico, alguma coisa, vai ter que ter um descontinho, um presentinho com a hashtag disruptivo. Quero saber o que é que você vai entregar para o público disruptivo se entrar em contato com você, com a sua empresa, com a hashtag disruptivo. O que é que você vai oferecer para o público? Olha lá, como esse público é muito seleto e muito especial, rapidamente eu vou ter 2 presentes aqui. Uau! Pedi um, ganhei 2, me agradeçam. Primeiro presente, hashtag disruptivo, uma sessão diagnóstico sobre produtividade. Gratuita? Gratuita. Que tal? Meu Deus! Amei isso! Os 5 primeiros. Gente, ela tá dando 5! Sim. Uau! 5 diagnósticos. 5 diagnósticos. 5 diagnósticos. Gente, que presente. Obrigada. E tem mais. E tem mais. Como eu falei com você, né? Além de hoje ser fundadora da IR Consultoria, onde eu entrego, né, as consultorias, mentorias e treinamentos para o público administrativo com eficiência, secretariado ágil, que é uma comunidade que eu lidero, também que a gente não teve a oportunidade de comentar aqui, mas levando para os profissionais de secretariado toda essa dinâmica de metodologias ágeis, mentalidade ágil, inclusive a partir das minhas experiências. Então, por isso que eu amo a mentoria, porque tudo eu trago a partir da minha experiência. Eu trabalhei em diversos mercados, no mundo corporativo, assim... Gente, eu acho que eu vou ser uma dessas 5 aí. Vamos lá. E hoje, além de tudo isso, eu sou diretora da Conexão Digital do maior Fórum Internacional de Inovação em Secretariado. No último ano, a gente alcançou 44 países ao redor do mundo. Uau! Através desse trabalho, né, híbrido. E tenho muito orgulho de liderar isso desde a pandemia. O evento é híbrido. Então, eu vou disponibilizar aqui. Aí você sorteia, você vê
ver o que você faz. Eu vou disponibilizar aqui 2 passes virtuais para participar do evento de maneira virtual. Uau! E eu quero você lá, que você coloque comigo, porque aí eu tenho uma equipe que está preparada para receber ao vivo esses profissionais. A gente tem toda uma dinâmica, tem toda uma interação. É muito maravilhoso. Eu tô amando esses presentes. Então, olha só, presentaço aqui, viu? Ó, hashtag disruptivo, 5 diagnósticos e 2 passes pro evento. De forma virtual. De forma virtual, dia 26 Gente, e 27 incrível. de setembro. Amei. Desculpa, 27 e 28, é sábado e domingo. Gratidão. Gratidão. Gratidão por ter vindo, por ter aceitado o desafio, por ter vindo aqui mesmo com a sua gargantinha não tão boa, assim, mas foi maravilhoso. Energia boa, sucesso total. E o Brasil já te ama. Eu que tenho a agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei até melhor, né? Fiquei aqui, tava com a vozinha meio rouca, mas... De novo, que nem nós falamos, oportunidade que não podemos perder. Então, a gente dá um jeito, mas a gente não pode deixar de estar em mesas tão especiais como essas. E esse trabalho que você faz tão incrível, né? Aqui, todo mundo já conhece essa maravilhosa, mas a gente precisa reforçar que ela é demais. Não só aqui na frente das câmeras, mas ela é essa mesma pessoa maravilhosa por trás também, nos bastidores. E ter a oportunidade de estar próximo de você realmente é maravilhoso. Quero mais! Vamos fazer mais coisas juntas com por certeza, aí, Brasil! Certeza. Espera que vocês vão ver, muita coisa vai acontecer. Simbora. Meu amor, gratidão pelo seu tempo, pela presença. Brasil, obrigada. Vocês ficaram até o final, tem um monte de presente aí. Eu quero só ver hashtag rolando. Quero ver também. Quem vai chegar lá? Que esse ano tá bombando. Vocês são demais. Amo cada um. Beijos no coração aqui, ó. E nós duas estamos aqui nesse momento disruptivo só com gratidão por vocês estarem aqui até agora. Tchau, tchau. Beijos e até o próximo episódio.